Todos que puderem que se coloquem de pé. Nós vamos continuar meditando então nos encontros com Jesus. O tema do mês é esse e hoje o encontro do milagre. Convido a todos que abram suas Bíblias então em Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Marcos 5, a partir do 21. Vamos ler um antes. Todos chegaram? Leiamos. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Vamos pular para o versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam, e entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos encontros que temos com o Senhor, e obrigado, meu Deus, porque nesse momento nós temos a certeza que é o Senhor falando conosco. Eu peço que o Senhor apenas me use para que o Seu nome seja glorificado, para que nós aqui sejamos fortalecidos na Tua palavra, e que se alguém, porventura, estiver ouvindo essa mensagem que não tenham tido um encontro verdadeiro com Jesus, que hoje seja dia de salvação. É o que te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Podeis assentar? O encontro do milagre. Até aqui já tivemos 3 encontros. Nós, na semana passada, vimos o encontro da fé, que foi do centurião romano com Jesus Cristo. No domingo pela manhã, o encontro do novo nascimento de Nicodemos com o Senhor Jesus Cristo. No domingo à noite, o encontro da salvação da mulher samaritana com Jesus Cristo. E hoje, o encontro de Jairo, o encontro do milagre com o Senhor Jesus Cristo. E antes de entrarmos no tema dessa noite, nós temos algumas ressalvas a fazer. Porque o tema da mensagem da noite é o encontro do milagre, mas nós não estamos aqui pregando o culto do milagre, nem o culto da cura, nem a restauração que você vem aqui e vem receber, porque é assim que Jesus faz. Ele nunca prometeu isso, ele nunca falou isso, então nós não falamos isso. Por mais que por aí haja pessoas que estejam prometendo o culto da cura, prometendo o culto do milagre, nós cremos num Deus que faz o que quer, quando quer. Ele não está de acordo com a nossa agenda, mas Ele tem a sua própria agenda. Ele tem o seu tempo de agir, e por isso nós confiamos nele, nós buscamos a Ele, mas nós nos rendemos ao seu poderio, à sua soberania. É Ele que sabe a hora de agir. Por isso, nós vamos aprender hoje, sim, nesse texto, sobre o encontro do milagre, mas não da forma como se prega por aí, da forma como a Bíblia diz. Amém. A segunda ressalva é: existe alguém neste encontro que é o principal. Nós vemos no texto que não sabemos muita coisa sobre Jairo, mas ele é conhecido como o principal da sinagoga. O seu ofício, o seu trabalho, o principal ali, talvez um administrador, aquele que cuidava dos rolos, dos pergaminhos, aquele que estava ali junto com escribas, com fariseus, com religiosos da época, o principal da sinagoga. Mas nesse encontro, primeiro, ele não está na sinagoga. No versículo 21 nós vimos, Jesus estava voltando para a Galileia e estava junto ao mar. Onde ele estava, ele não era o principal. E não importa, mesmo se ele estivesse dentro da sinagoga, o principal nesse encontro é Jesus Cristo.
Em todos os encontros que nós vimos aqui, fizemos questão de lembrar, porque pessoas diferentes se encontraram com o mesmo Senhor, com Jesus Cristo, e o principal é Ele. E quando o tema é milagre, às vezes as pessoas tendem a achar que são principais, são merecedoras, são alguém que Jesus está devendo algo, mas não, Jesus não deve nada para ninguém, e Ele é o principal. Nós precisamos lembrar que ao chegar a Jesus, Ele é o principal. E então, nós vamos para a terceira e última ressalva, antes de entrar de fato no tema, irmãos, porque é importante pensar que o tema é o encontro do milagre. O milagre vem depois. O que vem antes é o encontro. Para vermos, para percebermos, para participarmos, para desfrutarmos de milagres com o nosso Deus, é preciso primeiro haver comunhão com Ele. É preciso haver um encontro com Deus. Se você nunca teve esse encontro, hoje, se renda aos pés de Cristo. É preciso encontrar a Jesus e viver nele. Na semana passada, o tema foi o encontro da fé. Nós vimos que, inclusive, um dos textos mencionados aqui foi Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a sequência fala que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então é necessário crer em Jesus, é necessário ter fé para se aproximar, para chegar diante dEle, para ter comunhão com Ele. E assim, tendo um encontro, nós podemos falar de milagre. O texto fala, Jairo, ele não teve um encontro repentino, num estalar de dedos, num passe de mágica, num piscar de olhos. Esse encontro do milagre é, na verdade, uma caminhada, é um processo. E Jesus faz vários milagres. Na Bíblia nós temos vários milagres, mas olhando especificamente para esse aqui, nós aprendemos que Jesus trabalha através de uma caminhada com Ele. E essa caminhada tem início pela fé em Jesus Cristo. E Jairo, ele chega a Jesus, ele sai de onde ele está. Nós não sabemos se estava na sinagoga e avisaram, olha, sua filha está passando mal, está à morte. Ou se ele estava em sua casa e sabia porque estava com ela. Mas o fato é, ele vai até a praia. Ele vai até onde Jesus estava chegando e se encontra com Cristo. Ele é movido pela fé. E ele busca ao Senhor. O texto fala, ele chegou a Jesus. Mas ele não só chegou, ele se prostrou diante de Jesus. Irmãos, como é importante nos prostrarmos diante de Jesus. Isso é mostra da nossa fé. E nós não vamos pregar sobre a fé novamente, que foi o tema da semana passada, mas é impossível falar do milagre sem a fé. Tanto que até a própria mensagem da semana passada quase chegou no milagre, mas o pastor cortou para falarmos do milagre hoje. Mas Jairo se prostrou diante de Jesus, reconhecendo quem é o Senhor. Jairo entendeu que ele não podia procurar ajuda nos seus amigos dali da sinagoga, nos religiosos, naqueles que eram conhecedores. Ele precisava buscar o Senhor. Ele precisava buscar uma única pessoa, Jesus. Irmãos, compartilhando de forma muito rápida, já falei algumas vezes aqui que em 2019, o ano seguinte ao ano do meu casamento com Carol, nós dois ficamos desempregados. E sempre tive o costume, aprendi a orar. Orar sentado, orar na cama, orar no carro, orar no caminho, orar andando. Nós oramos, mas eu não tinha um costume que eu aprendi naquele ano. Diante da necessidade, eu comecei a ajoelhar diante de Deus. E, irmãos, não falo isso para minha honra, para minha glória, de forma alguma, sou um miserável pecador, volto todas as vezes que eu puder a repetir sobre isso. Mas como é bom se prostrar diante de Deus. Porque ali, irmãos, mediante a novidade que era o casamento, nós tivemos o desemprego, tínhamos contas a pagar, dívidas e tínhamos um seguro-desemprego. A conta não fechava. Mas nós vimos milagre após milagre, mês após mês, o Senhor fechando a conta, e de várias formas. Mas nós podíamos ali ter pedido ajuda para meu pai? Poderíamos. Poderíamos ter pedido ajuda para o meu sogro? Poderíamos. Poderíamos ter falado com os pastores? Poderíamos. Mas em primeiro lugar, nós precisávamos nos prostrar diante de Jesus. E, irmãos, como é importante ver o que Jairo fez. Jairo não buscou seus amigos, Jairo não buscou os religiosos, Jairo não buscou a sua família, ele buscou o único que podia fazer aquilo que era impossível para ele. Ele buscou a Jesus, ele se prostrou diante de Jesus. E aqui nós temos a primeira lição. Se você quer ter um encontro do milagre com Jesus, se você quer caminhar com Jesus, dessa forma se prostre diante dele. Jairo chegou, Jairo se prostrou, Jairo rogou.
Ele pediu a Jesus insistentemente, incessantemente: rogo-te que venhas, minha filha está à morte. Jairo pediu para Jesus, e nesse momento nós vemos a fé com que Jairo chegou até Jesus. Mas aí, irmãos, nós temos a sequência da caminhada, porque a caminhada começa pela fé, mas ela se desenvolve na esperança. E como desenvolver esperança em Jesus? Porque Jairo ali, ele não teve uma resposta. Se os irmãos olharem de novo para o texto, vão procurar alguma resposta de Jesus para Jairo, ela não existe. Na verdade, esse texto é interessante porque, diferente de outros, há uma interrupção. A história não começa e termina. Nós pulamos, inclusive, para o versículo 35, porque a mulher do fluxo de sangue, no meio da multidão, ela toca as vestes de Jesus. Sai virtude, há um milagre. No meio desse processo, quando Jairo já pediu: Senhor, me socorre, ele vê um milagre acontecendo com outra pessoa. Ele vê alguém, talvez, se você não estiver perto de Jesus, caminhando com Jesus, ou uma pessoa que não tem essa mentalidade e não está em Jesus, pode olhar: puxa, mas Jesus faz para os outros, Ele cura os outros, Ele dá solução para a causa dos outros, mas e eu cheguei primeiro, eu estou aqui, eu preciso, Ele me ouviu, mas ainda não tive resposta. Gostaria de pular brevemente para Romanos capítulo 5, versículo 3, que fala que nós nos gloriamos não só nos momentos bons, mas nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. No meio da tribulação, no meio do seu grande problema, sua filha para morrer, Jairo começa a entender o processo de Deus. No meio da tribulação, ele precisava ter paciência. Jesus estava andando, mas havia uma multidão, ele estava andando talvez devagar, perto do ritmo que Jairo queria. Mas é preciso ter paciência. E no meio dessa paciência, desse exercício que Jesus impõe que ele faça, que ele tenha uma experiência. Ele vê com seus próprios olhos Jesus fazendo um milagre. E essa experiência não é para nenhuma outra coisa, a não ser produzir esperança no seu coração. Eu estou falando com aquele que pode me ajudar, eu estou falando com aquele que tem a solução, aquele que tem poder para curar. São duas visões diferentes. Uma, se Jairo olhasse e, olha, ele só faz para os outros, ele só cura os outros, ou não, eu estou falando com a pessoa certa, eu preciso esperar a minha vez, eu preciso esperar o tempo dele, porque o milagre vem no tempo dele, e essa é a caminhada que Jesus propõe. Talvez você esteja vendo coisas acontecendo na vida de outras pessoas. Talvez você esteja diante de milagres que acontecem na vida dos outros. Mas calme e continue andando com Jesus. Continue com Ele. Porque depois disso, o que acontece é ainda pior. Ele não só vê o milagre acontecendo com os outros, mas chegam ali seus servos, a Bíblia fala, alguns do principal da sinagoga, então possivelmente subordinados a ele, e trazem uma notícia: a sua filha está morta. Ali ele poderia se desesperar, mas tem um detalhe: Jairo continuava caminhando com Jesus. Ele estava perto de Jesus, ele viu tudo o que aconteceu, e assim que Jesus fala para a mulher: vai em paz, a tua fé te salvou, ele fala para Jairo, ele ouve o que aqueles homens dizem para Jairo, e ele fala: não temas, crê somente. Então, irmãos, essa foi a palavra de Jesus naquele momento para Jairo, e essa é a palavra de Jesus para nós nessa noite: não temas, crê somente. Jesus é suficiente. Continue andando com Jesus, esteja ao lado dele, esteja nessa caminhada, porque o encontro do milagre é uma caminhada com o Senhor. Essa caminhada talvez não seja no tempo que você quer, talvez você veja coisas que você não está preparado para ver, mas continue ao lado de Jesus. Não temas, crê somente. E então, irmãos, nós vemos que na tribulação, Jairo consegue ver a esperança ser desenvolvida. Ela começa, a caminhada começa pela fé, se desenvolve num ambiente de esperança, e ela vai chegar no seu ápice, no cume, no fim, que é o amor, e o amor a Deus. Irmãos, nós vemos aqui que no versículo 41, Jesus fala: menina, a ti te digo, levanta-te. No 42, a menina levantou. O milagre aconteceu. Jesus providenciou tudo aquilo que aquele homem queria, tudo aquilo que ele precisava, tudo aquilo que ninguém mais podia fazer. Jesus trouxe ela dos mortos.
Ela ressuscitou pela palavra de Jesus Cristo. Eu não sei qual que é a sua causa, eu não sei se há algum problema que você está enfrentando que não há solução, mas não ouça o que o problema vem dizer para você. Em nome de Jesus, não tem solução. Porque o desemprego e a conta não fecha. Irmãos, graças a Deus, com Ele a conta fecha. Porque se o problema for saúde, mas já não tem mais cura. Com Deus é possível sim. E o mais importante, esteja com Ele. Nós vimos aqui hoje, através do testemunho também, que foi contado aqui da irmã Giselda. Nossa irmã, a nossa esperança está com o Senhor. Ela está com Deus. Não há mais dor, não há mais choro, não há mais pranto. Se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se Ele quiser fazer de outra forma, Ele continua sendo o mesmo Deus. E assim nós devemos confiar nele. Irmãos, o milagre existe, mas o milagre existe se você estiver andando com o Senhor Jesus. E assim, indo lá para Romanos, mais uma vez, Romanos capítulo 5, nós vemos a sequência do texto. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O milagre é uma oportunidade de nós desenvolvermos mais amor por Deus. E o que nós podemos fazer diante dos milagres do Senhor? O que nós podemos fazer para recompensá-lo? Nada. Nós somos pequenos demais. Nós não somos os principais dessa história, desse encontro do milagre. Nós só podemos agradecer. A nossa resposta a Deus deve ser a gratidão, deve ser a exaltação, louvor e adoração. A nossa resposta a Deus deve ser o testemunho. O milagre é o encontro com o sobrenatural de Deus, com o inexplicável. No domingo, o pastor Carlos Júnior falando do Marcos Paulo. E sim, nós falamos e continuamos falando porque é um milagre que nós estamos vendo acontecer. Alguma enfermeira falou, olha, é inexplicável, ou não dá para explicar, mas está normal. Não sei se foi o movimento das perninhas, o eletroencefalograma, está normal. O pastor Ebenezer, poucas semanas atrás, ele falou, refez um exame e o médico falou, olha, não sei explicar, mas a mancha sumiu. Há 40 anos atrás, meu tio Gilberto, ele, mais uma vez conto esse testemunho, mas ele estando ali nos últimos dias de vida, os médicos falaram para se despedir, houve um culto de despedida da mocidade, ele foi internado, chamaram meu pai e meu tio, olha, vocês podem vir aqui, se despedir, e de repente veio uma ligação, olha, nós não conseguimos explicar, mais uma vez, o inexplicável, mas ele está ganhando peso, ele está ficando forte, ele está se recuperando, é inexplicável, mas o Senhor faz. E assim, irmãos, a nossa resposta deve ser agradecer, deve ser engrandecer o nome do Senhor, deve ser amar mais o Senhor, confiar mais nele. E assim, irmãos, essa é a única resposta que nós temos diante dos milagres do Senhor, amar a Deus. Que nós não cheguemos em nome de Jesus de forma interesseira para encontros do milagre com Jesus, mas que nós cheguemos sabendo que tudo é dele, por ele e para ele, que nós testemunhemos do amor dele. Romanos 5 fala sobre salvação. Esse capítulo fala sobre ser justificado pela fé. Aprender que no Senhor nós temos esperança e que a maior prova de amor que existe é que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o caminho do milagre, e o maior milagre que Deus faz é salvar. Se você é salvo por Jesus, continue amando e continue testemunhando. Se você não é salvo, tenha esse encontro, porque esse é o maior encontro do milagre que você pode ter. Se entregue a Jesus e que Deus abençoe. Amém. Amém.